Olá, eu sou Ronaldo Fernandes, hoje 23 de fevereiro, quarta-feira, e seja bem-vindo ao nosso radar de hoje aqui da Royal Rural. Bom, vamos falar do que está movimentando e o que pode continuar movimentando o mercado ao longo dessa semana. Ontem a gente teve alta forte para milho, para soja e queda para o dólar, e claro que está no radar ainda o conflito Rússia e Ucrânia, que está ganhando novos contornos, novas falas dias após dia. Se você já está saturado de ouvir a respeito disso, um pouquinho mais de paciência, porque esse conflito não vai se resolver e vai continuar movimentando o mercado durante um tempo. Na verdade, ontem, quase todas as principais autoridades do mundo vieram a público para dar declarações e falar o que eles podem fazer para tentar evitar o que parece ser o inevitável, a Rússia invadir a Ucrânia. Isso deve acontecer a qualquer momento, aos olhos de alguns isso já até aconteceu com a declaração daquelas regiões Luhansk e Donetsk independentes e ter entrado por ali no leste da Ucrânia. Bom, o que nós tivemos ontem foram as falas do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Ele teve declarações dizendo que vai aplicar sanções contra a Rússia. No entanto, o mercado não viu essas sanções como coisas estritamente prejudiciais ao mercado. Foram sanções brandas. Ele fala do bloqueio de duas instituições grandes dentro da Rússia, fala da proibição da negociação da Rússia com bancos do Ocidente, corte de financiamento, sanções para famílias russas, elites russas, militares, políticos, e o mercado não recebeu isso como grande bomba, como um grande prejuízo. Até a suspensão da certificação do Nord Stream 2, que foi anunciada pela Alemanha, através do chanceler Olaf Scholz, não teve grande impacto. O Putin até comentou isso dizendo: olha, Alemanha, se você quer não inaugurar o mega gasoduto que já está pronto, é você quem vai pagar mais caro, e a gente tem para quem vender. Se você não quiser comprar mais gás natural da Rússia, a gente vende para a China. Fecharam um acordo com a China e estão procurando aí outros compradores. Então essas sanções, sobretudo a suspensão da certificação, ela vai impactar a Rússia, claro, mas a Rússia parece já ter tido uma manobra para isso. E o grande impacto mesmo parece ficar no colo da Alemanha. Então, não foram sanções a ponto de balançar as estruturas do mercado. Inclusive, vale um comentário, o presidente Trump, ele havia se aliado à Rússia porque ele entendia que a ameaça era a China. A ameaça para os Estados Unidos era o Império Chinês. E ele tentou se alinhar à Rússia para que os dois se unissem contra a China. E o presidente Joe Biden conseguiu fazer com que a Rússia e a China se aliassem contra ele, contra os Estados Unidos. Mas, para muitos, isso é só o início, é só a ponta do iceberg. Ele anuncia sanções, mas não são sanções pesadas e não são as primeiras. A Europa, a União Europeia, também se reúne ontem em caráter emergencial e eles reafirmaram que não reconhece, o cenário internacional não reconhece a independência de Donetsk e Luhansk. 27, eles anunciaram um grupo de 27 entre pessoas, empresários, políticos, militares que devem receber penalidades econômicas, sanções, que são apoiadores desse movimento da Rússia. E a gente tem também o Boris Johnson anunciando que o Reino Unido também vai aplicar taxação para 5 bancos russos, para 3 bilionários russos. Eles vão ficar proibidos de negociar em território britânico, são proibidos de entrar no território britânico, e os bens que eles tiverem aqui no Reino Unido ficam congelados. Bom, o mundo começa a fazer a movimentação econômica para tentar barrar esse conflito. Mas o recado que nós tivemos, sobretudo ontem, é meio que se a Rússia quiser invadir a Ucrânia, ninguém vai poder fazer nada. Aplicar sanções mais pesadas na Rússia prejudica não só a Rússia, o mundo todo. Colocar sanções sobre a Rússia pode ser, mais uma vez, puxar as inflações mundo afora. Então, todos os líderes mundiais, até o próprio Brasil, Itamaraty emitiu uma nota, fazem comentários como que pisar em ovos, ninguém quer dar um tiro errado e causar mais tensão. Vladimir Putin deu uma coletiva de imprensa, deu uma declaração, fez um vídeo ontem, reafirmando que ele não quer invadir a Ucrânia,
que ele tenha as portas abertas para diálogo, para as questões mais difíceis, mas que existem interesses que não são negociáveis e que a Rússia não vai abrir mão. Reafirma diversas vezes que a Ucrânia está sendo fantoche na mão dos Estados Unidos e que eles não podem aceitar isso e que a Ucrânia é parte da Rússia. Então, nós vamos ter muitas falas, nós vamos ter sanções novas. Hoje, quarta-feira, o bloco da Europa deve anunciar mais ações contra a Rússia, mas que, se forem ações muito pesadas, o próprio bloco pode ficar prejudicado. A Rússia é um gigante nesse nível, de que tocar nela quer dizer tocar no mundo todo. Os Estados Unidos também afirmou que não quer nenhuma ação militar, não quer nenhum ataque bélico, que eles querem apenas ficar ali no campo diplomático, no máximo fazer essas sanções, essas taxações, mas ninguém quer uma guerra contra a Rússia, porque isso representaria, de fato, uma guerra mundial. Então, o que parece é que a Rússia vai, sim, invadir a Ucrânia, vai tomar a Ucrânia, e os efeitos devem ficar nos campos das commodities. As commodities sentirem essa alta. Ontem a gente teve alta forte para a soja, alta forte para o milho. Hoje, no noturno, tudo parece muito brando, uma alta moderada para a soja, uma queda moderada para o milho, nada muito expressivo. E a gente teve o mesmo movimento no petróleo, o Brent caindo 0,6%, que pode-se dizer uma estabilidade, não é um movimento forte, uma certa correção depois de uma alta bastante acentuada que teve. E a gente tem, inverso a isso, a queda para o dólar. Nós comentamos os detalhes desse movimento de queda para o dólar e a nossa projeção para o futuro no áudio de abertura para os nossos assinantes. E hoje a gente tem também a divulgação da inflação do Brasil, IPCA. O mercado está esperando que fevereiro traga uma alta de 0,85%. Janeiro teve 0,58%. E a inflação anual, o mercado espera que ela chegue a 10,6%. Em janeiro nós atingimos 10,20%. Bom, essas foram as notícias que estão dentro do nosso... Desculpe. Essas são as notícias que estão dentro do nosso radar hoje, que deve continuar movimentando o mercado nessa quarta, quinta e sexta-feira. Qualquer novidade, a gente está por aqui. Fica à vontade para mandar um direct para nós. Até mais!